Ontem repercutiu bastante essa fala do Luciano, né, na saída do jogo ao Globo Esporte, e a gente reproduz aqui pro torcedor do São Paulo ter uma ideia, né, deste momento conturbado que o tricolor vive nos bastidores. Eles têm que saber da situação toda, total. Espero que alguém venha falar para eles aí, o pessoal mais de cima, porque a gente vê muitas coisas na internet, né? E não é o que a gente faz, porque a gente quer que o São Paulo sempre vença, sempre ganhe. E na final não tem como você ir com o corpo mole para jogar uma final, é impossível, tá? Infelizmente a gente não estava no dia bom, infelizmente. A gente acabou perdendo a final, que a gente tanto queria dar para os nossos familiares essa final, esse título, para os torcedores que foram lá também. Eles têm que saber da história toda, espero que alguém possa contar o que está acontecendo dentro do clube, as dificuldades que a gente está passando, para todos entenderem o que realmente se passa no São Paulo. Mas dá pra dar pelo menos uma. Não, o que seria a história toda? Não. Isso aí tem pessoas que podem vir aqui falar. Bom, a história, no caso, começa com o torcedor cobrando os jogadores do São Paulo. A história começa com o Rogério Ceni falando que estava com a imagem atrasada. Desculpa. Verdade. Desculpa de falar isso pra você. Tá certo. A história começa com ele falando que ia entregar o cargo, que não podia, não vai ter multa, que não sei o que, não por causa disso. Foi com ele que falou o negócio de imagem. Isso. Começa tudo com ele. E aí, depois da derrota do São Paulo, surge aí uma informação, um boato, primeiramente, de que os jogadores não entraram em campo tão determinados assim porque aconteceu uma certa discordância com relação ao acerto do Bicho. E isso o Luciano respondeu na pergunta do colega, né, o Zé Edgar de Matos, do Globo Esporte. E aí, o Belmonte também foi questionado por eles que estavam ontem em Belo Horizonte. Vamos ouvir o que disse o diretor de futebol do São Paulo a respeito dessa crise, talvez, entre elenco e diretoria. Há ataques que são absurdos, né? Surgem ataques como dizer que os jogadores estavam discutindo Bicho com a diretoria antes da partida com o Independente Del Valle. Primeiro que isso estava decidido há quase 2 meses antes do jogo. E para deixar mais claro ainda o nível do caráter desse elenco que nós temos aqui, nós não pagamos ainda nem o Bicho da vitória que nos levou à final contra o Atlético Goianiense. Nem esse Bicho foi pago. E o Bicho estava acertado. Não foi pago porque a gente passa por um momento difícil e agora nós vamos fazer o acerto do que tem que ser acertado. A gente tem total confiança no técnico, total confiança no elenco e sabe do caráter dos jogadores que estão com a gente. A gente escolheu os jogadores que estão aqui com a gente. Eles não estão aqui porque surgiram possibilidades. Não, antes de mais nada, a gente queria atletas de caráter. Aí, Belmonte ainda dizendo que os jogadores foram com todo respeito Os jogadores têm caráter, tem que pagar. Você precisa pagar os caras, velho. Você precisa pagar o cara, os caras precisam ser pagos, independentemente se os caras têm caráter ou não. Tem muita gente que trabalha em determinadas situações que não tem caráter, mas trabalha. Desculpa. E a discussão de bicho, de prêmios para ganhar um título, era importantíssima para deixar o ambiente bom. Porque o prêmio de um título, mesmo que seja da Sul-Americana, ele é importante pro roupeiro, ele é importante pro massagista, não pro médico. Né, porque o médico ganha bem. Né, ele é importante pro cara que limpa a privada. Ele é importante para todo mundo, mas mais importante para aqueles que ganham menos. Porque aí o que acontece quando ganha um bicho como se divide por igual. Pelo menos era assim que eu fazia quando capitão dos times que eu fui. É igual, meu irmão. Eu não sou o cara aqui, mas então o cara vai ganhar igual eu. Muitos brigavam comigo. Não era na hora que eles pagavam, terminando o jogo? Não. Você tem que conversar antes. Você tem que deixar definido. Por exemplo, eu perguntei pro Tite. Ô Tite, como é que é a parada? Não sei onde passou isso aqui na Band, mas eu perguntei pra ele. Falei, ô Tite, como é que é o negócio da premiação pra ser campeão da Copa do Mundo? Isso é com o Juninho e com... Tá bom, mas já discutiram ou não? É com o Juninho, não é comigo, Neto. Não é comigo. Tá certo, o Tite tá certo. Tem que ser com o Juninho, coordenador. Tem que ser antes. O Juvenal, quando ganhava, ele já chegava no vestiário e já pagava os caras. Não, isso é bicho de um jogo. Tô falando de um prêmio, de um campeonato. Isso aí é depois. Você vê quanto que arrecadou, e aí é um prêmio dividido. Aí tem, por exemplo, tem quem jogou 10 partidas. Quantos jogos foi da Sul-Americana? Vamos lá. Foram mais ou menos, vai. 10. Vai botar 10 jogos. 10, 12 não jogos. Teve bicho por jogo. Tinha bicho por classificação
e para ganhar a final. Então vamos supor que o bicho seja 200 mil. Não dá uma ideia disso, que não é, muito mais, né? Aí 200 mil. Para quem jogou todos os jogos é 200 pau. Para quem jogou 90% é 90%. Tem massagista que tem 50% do prêmio. Ele vai ganhar 100 mil. Tem um roupeiro que tem 30%. Ele vai ganhar 30% em cima daquilo lá. Então por isso que é o melhor da vida é o coletivo. Não é a individualidade. Por isso que o melhor da vida é você fazer creche, você fazer hospital. Não é Copa do Mundo, nem Olimpíadas. Isso no meu entendimento. E quando um prêmio é discutido antes, não tem problema nenhum. E que, por sinal, a imprensa só sabe porque o jogador entrega. Ou o empresário do jogador entrega. Vocês não sabem disso, vocês que são na imprensa. E eu fui jogador, pô. E hoje trabalho na imprensa há 20 anos. Você acha que eu não sei que tá tudo atrasado do ano passado, no São Paulo, e que tá atrasado agora desse ano também? Vocês acham que quem que falou pra mim? Foi o presidente que falou pra mim? Foi o diretor que falou pra mim? Ou foi o jogador? Ou foi quem trabalha lá? Ô, gente, a gente sabe as coisas, né?